Oi, meu nome é Agnes e este é o Tamanho Grande. Vamos falar sobre gordofobia. Eu queria primeiro dizer que foi muito legal voltar a produzir conteúdo para o canal, ter todo o feedback e as reações e os comentários de quem me assistiu, então quero agradecer muito pelos novos inscritos, pelas pessoas que compartilharam o conteúdo. Esse é um canal de compartilhamento de informação científica. Existem alguns canais que falam sobre gordofobia aqui no YouTube, alguns muito importantes com muitos seguidores, mas este canal especificamente ele traz um outro tipo de informação sobre o tema, que é a informação científica, que é a informação da pesquisa. Então é uma outra forma da gente abordar o conteúdo e uma outra forma também da gente divulgar a ciência no Brasil hoje. Então, meu muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelas dicas sobre temas, sobre abordagem, sobre enquadramento, né? Fafate que me deu um puxão de orelha, mas continua com os cabelinhos molhados para te agradar. E vamos em frente então. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a dicotomia que existe entre a pessoa obesa e a pessoa gorda, sendo a pessoa obesa relacionada, teoricamente, a uma condição médica e a pessoa gorda relacionada a uma questão estética visual. Essa dicotomia ela está no cerne da minha tese, O Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade, que inclusive já está disponível para acessar. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em ler, enfim, saber mais sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada. Essa dicotomia está no cerne da tese justamente porque, então, nesse processo se identificou que a gordofobia é um preconceito contra a imagem de um corpo, né? E quando a gente fala de imagem, a gente está falando de mídia, a gente está falando de sistema de comunicação, de processos de comunicação. E aí, como a minha tese é dentro da área da comunicação e da semiótica, é um objeto de estudo para a comunicação, para a semiótica, a gordofobia, sim. Então, esse é um ponto interessante. A dicotomia, então, entre a pessoa obesa e a pessoa gorda vai criando a dinâmica da estrutura do preconceito. Essa dinâmica ela é aprofundada ao longo da investigação, mas algumas percepções, né, que são até mesmo visíveis a partir de uma vivência empírica em relação ao objeto é justamente a ideia de que a palavra gordo ou gorda carrega consigo um estigma muito intenso, né? Falar gordo, chamar alguém de gordo, chamar alguém de gorda, é quase um xingamento, é considerado um xingamento, como muitas vezes ao atravessar a rua, de pessoas que eu nem conheço, essas pessoas se sentem no direito de falar, ô, sua gorda, né? E isso trazendo uma carga muito, muito negativa. São muitos exemplos, quem vive isso conta essas histórias com muita frequência, vivencia essas histórias com muita frequência, e a gente percebe socialmente, então, uma segregação da pessoa gorda para além, né, da injúria, para além desse processo invasivo que é a abordagem em relação ao corpo dessa pessoa, que as pessoas, né, enfim, muita gente ainda tem coragem de dizer que gordofobia não existe, que é um mimimi. Uma problematização do início da tese foi justamente que gordofobia, a palavra, ela não existia no dicionário, como se a coisa não existisse. Agora ela já foi incluída, no entanto, ela é um neologismo, é uma palavra nova para que identifica algo que sempre existiu, mas que agora passa a ser nominado. E nominar as coisas e dar nome às coisas é uma maneira da gente conhecê-las, né? Da gente investigar, entender as suas raízes, as suas consequências e, por que não, combatê-las, que é o propósito dessa tese, que é uma tese ativista, mas é o propósito, né, do gordo ativismo que tem sido visto por aí. E se a gente está falando de semântica, reconhecer a existência da gordofobia também é reconhecer a hipocrisia que é
negá-la. Quando as pessoas elas começam a inventar outros nomes para se dirigir às pessoas gordas, isso fica muito evidente. Ninguém mais consegue falar gordo ou gorda. Fala para mim, você não é gorda, você é forte, você é fofinha, você é gostosa, né? Sou tudo isso, mas eu sou gorda, é uma característica física minha. Esse processo se chama eufemismo, né? Da gente criar palavras diferentes, de utilizar palavras diferentes para substituir uma palavra original que é considerada impronunciável de alguma forma, né? Então, com isso, a gente começa a ver um processo de apagamento da identidade da pessoa gorda a partir da negação de uma característica do seu corpo. E se a gente está falando de comunicação e de visibilidade e de imagem, essa é uma outra consequência da gordofobia muito visível quando a gente vê, por exemplo, nos mídias, que as pessoas gordas elas não existem, elas existem para determinados propósitos que estão relacionados a tirar sarro, a serem repulsivas, repugnantes, mas esse também é um tema de um capítulo para frente que eu vou abordar em outros vídeos. Então, mais para frente a gente vai falar sobre esses estereótipos midiáticos relacionados à pessoa gorda. A ideia, então, é que o combate à gordofobia ele esteja relacionado também ao combate à carga negativa que foi atribuída socialmente à palavra gordo, à palavra gorda. É uma característica minha ser gorda, assim como eu tenho cabelos ondulados, olhos castanhos, pele clara, né? Da mesma maneira que uma pessoa magra é uma característica de cabelos louros, de olhos azuis, são características. Então, pode me chamar de gorda, assim, que não me ofende, não deveria ser uma ofensa. Ofensa é chamar a gente de defensor, de proto-fascista. Então, muito obrigada, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.